Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui ao vídeo anterior, a diferença é que eu só tirei a gravata, porque estava me apertando aqui, né? Nós vamos concluir aqui a primeira fase do processo de conhecimento, através da fase postulatória, antes de falar da defesa do réu, com algumas observações a respeito da audiência de conciliação e mediação. Observe primeiramente aquilo que falei no início do semestre. O que? Nunca num dispositivo legal tantas vezes falou-se e mencionou-se em tentativas amigáveis de resolução do processo. Hoje chamamos inclusive métodos alternativos de resolução do conflito. Mas fato é que nunca se viu tanto a palavra conciliação e a palavra mediação no âmbito de um ordenamento jurídico como acontece atualmente no Brasil. O Código de Processo Civil atual, ele tem lá talvez centenas de vezes mencionando a palavra conciliação e a palavra mediação. Tanto é que o legislador optou por trazer no artigo 334 a figura da audiência de conciliação e mediação. Quando a gente estudava processo civil, antes dessa reforma que trouxe à tona o Código de Processo Civil atual, nós falávamos na audiência de conciliação do artigo 331 na ocasião. Essa audiência de conciliação do artigo 331 era uma tentativa que o juiz fazia de tentar a composição amigável do litígio a qualquer momento. Fato é que o artigo 334 do atual Código de Processo Civil trouxe um regramento muito mais específico e contundente a respeito da figura da conciliação e trouxe a novidade, que é a figura da mediação. Fato é que a principal surpresa, a principal novidade no âmbito do Código de Processo Civil foi que, após o juiz receber aquela petição inicial que falamos minutos atrás, deverá o mesmo, se não for o caso daquela improcedência liminar também, determinar a citação do réu para comparecimento numa audiência de conciliação e mediação. Pasmem os senhores, não se chama o réu para se defender, chama-se o réu para uma audiência de conciliação e mediação. Então, o Código de Processo Civil, ele exteriorizou exatamente essa tentativa sempre de resolver o problema sem que o litígio seja estabilizado. Lembrando que a civilização se dá com aquela relação triangular entre autor, juiz e réu. Então, o artigo 334, ele fala para nós aqui o seguinte, ó, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, quais são os requisitos essenciais? Artigos 319, 320 e, naquele caso de financiamento, como tratamos, também previsto lá no artigo 331, deverá o juiz fazer o quê? Deverá o juiz determinar a realização de uma audiência de conciliação ou de mediação com antecedência de 30 dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Então observem bem que o juiz então não chama o réu mais para se defender, ele chama o réu para audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação tentar-se-á em todo momento a composição amigável da lide. Lembrando que essa composição amigável da lide se dá através de muitas vezes concessões mútuas, onde ambas as partes vão, digamos, analisar as propostas e tentar compor, evitar o litígio. E aí é bacana, sabe, pessoal, porque essa conciliação, ela não necessariamente precisa ser presidida por um juiz de direito, pode ser presidida por um conciliador, por um mediador, ou até mesmo por um outro serventuário da justiça designado para tal pelo juiz. Tanto é que o parágrafo 1º do artigo 334 fala que as leis de organização judiciária de cada tribunal terão aí legitimidade para criar a figura do conciliador e mediador, ou mediador. Observe então que não é obrigado, mas pode acontecer da conciliação e mediação. E o bacana, sabe, pessoal, que essas audiências de conciliação e mediação, elas podem ser realizadas quantas forem necessárias
para se chegar à composição amigável da lide. A diferença é que a sessão presencial de conciliação e mediação não pode exceder 2 meses da data da realização da primeira sessão. Porque isso exatamente para se evitar uma perpetuação daquela situação no tempo e no espaço. Então marca-se audiência de conciliação ou mediação. Lembrando que no caso de autor eu entrei com processo, a minha intimação para essa audiência vai ser na pessoa do meu advogado. Já o réu vai receber a intimação pessoal. Sim, eu falo isso porque as pessoas têm a falsa premissa também que vão sempre receber comunicado em casa a respeito de um ato processual. Não, não vão. As partes só recebem comunicados oficiais do processo da pessoa de seus advogados. Então, lembre-se, né, quando você outorga uma procuração para um advogado, você está fazendo algo seríssimo. Por quê? Porque essa outorga de procuração para o advogado serve exatamente para que ele tenha condições de agir em seu nome. Inclusive receber intimações via publicação no diário oficial daquele órgão, tá certo? E é interessante porque a pergunta que se faz é: autor e réu podem se recusar à realização da audiência de conciliação? Boa pergunta, aliás, excepcional pergunta. Bom, a questão é o seguinte: não podem se furtar de comparecer numa audiência de conciliação ou mediação. A presença na audiência de conciliação e mediação hoje, senhoras e senhores, passou a ser obrigatória. Ou seja, se eu propus uma demanda contra você, o juiz vai marcar a audiência de conciliação e eu vou ter que ir na audiência. E você também terá que ir na audiência. A única alternativa para não realizar a audiência é se ambas as partes se manifestaram por escrito, ou seja, expressamente, desinteresse na composição amigável da lide. Então observem bem, quando você propõe uma demanda hoje, qualquer que seja o fundamento dela, o juiz é obrigado a marcar uma audiência prévia de conciliação. Essa audiência prévia de conciliação só não será realizada se ambas as partes expressamente por escrito, ou seja, manifestarem-se contrariamente à realização daquela audiência de conciliação ou mediação. E também não será cabível essa audiência naqueles casos que não cabem acordo, né? Um direito, por exemplo, indisponível, alguma coisa nesse sentido. Agora, observe bem, na petição inicial, eu, autor, vou indicar se eu tenho interesse ou não na autocomposição. E o réu deverá fazê-lo em petição apresentada em no mínimo 10 dias antes da audiência. Se eu falei que não quero acordo, o réu falou que não quer acordo, obviamente que o juiz não vai marcar essa audiência de conciliação. Agora, a questão, meus amigos, é o seguinte: o não comparecimento injustificado do autor ou do réu na audiência é considerado para nós no direito aqui o chamado ato atentatório à dignidade da justiça. Cara, como assim? Se eu não for numa audiência, eu posso vir a ser condenado por um ato atentatório à dignidade da justiça? Inclusive com penalidade que vai de multa de até 2% da vantagem econômica? É a grande novidade para fomentar as pessoas a participarem da audiência de conciliação. Porque quando você tinha uma audiência de conciliação onde a presença não era obrigatória, às vezes o cara não quer ir, hoje não posso ir. Não... A partir do momento que ela passou a ser obrigatória, se aquela parte não comparecer, repetindo mais uma vez, né, ela pode não comparecer, mas o não comparecimento será tido para nós aqui no direito como um ato atentatório à dignidade da justiça, inclusive punível com multa de até 2% do valor da vantagem econômica pretendida ou até mesmo do valor da causa, mas, pasmem, né, será revertido em favor da União ou do Estado. Então, amigo, eu se fosse assim, eu tomava muito cuidado com essa questão de não comparecimento e audiência de instrução de conciliação. Porque a audiência de conciliação, ao contrário da instrução, vamos falar mais à frente, é uma audiência onde tentar-se-á único e exclusivamente o que? A composição amigável da lide. E ao se tentar a composição amigável da lide, tentar-se-á então por fim ao processo. Se houver litisconsórcio, a manifestação de desinteresse por todas as partes. E mais,
essa audiência de conciliação, e aí está a novidade, você vê, novidade não tão nova assim, né? No Código de Processo Civil atual, ele é de 2016. Permitiu a feitura dessa audiência por meio virtual. E a pandemia nada mais fez do que acelerou em pelo menos 20 anos o aparato do Poder Judiciário. Razão pela qual hoje as audiências de conciliação, pelo menos a data de hoje, né, dia 2 de março de 2021, estão sendo realizadas todas elas de forma online, seja pela plataforma do Conselho Nacional de Justiça, que é o Cisco Webex, seja pelo WhatsApp, né, seja pelo Zoom. O importante é a realização da audiência, que pode ser inclusive por peticionamento, por processo eletrônico. Então, repetindo mais uma vez, o ato atentatório à dignidade da justiça será considerado aquele camarada que não comparecia em audiência de forma injustificada. Então, olha só que legal, pessoal. Eu, Rafael, entrei com a ação contra o Piolho. O Piolho falou que não quer acordo. Eu não falei nada. Ele é obrigado a ir na audiência? É. Eu entrei com a ação contra o Piolho. O Piolho falou que não tem acordo. Eu também falei que não tem acordo. Somos obrigados em audiência? Não. Eu entrei com a ação contra o Piolho. Eu falei que desistia da audiência de conciliação, mas o Piolho falou que queria audiência de conciliação. Posso deixar de ir? Não, porque o não comparecimento justificado do autor ou do réu à audiência de conciliação e mediação vai ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Uma ressalva muito importante no artigo, está lá no parágrafo 9º, que foi exigir a presença de advogados. Exigir não. Facultar as partes que estejam acompanhadas de seus advogados ou até mesmo defensor público no caso de pessoas com menor condições financeiras. Uma vez o camarada perguntou para mim assim: Rafael, essa necessidade de estar acompanhado de advogado foi para resguardar o mercado de trabalho do advogado? De forma alguma. A razão de ser dessas necessidade de se acompanhar por advogado, elas traduzem-se numa garantia constitucional à parte que estará sendo assistida por um profissional que estará apto a lhe dar todo o apoio na consecução do seu objetivo. Então, quando fala que tem que ter advogado, é exatamente para aquela pessoa que ter condições de entender o real alcance, o real resultado prático da demanda a ser obtida. É isso que nós estamos observando aqui no decorrer dessa explanação que eu faço para vocês aqui. Então, as partes devem estar acompanhadas de advogado, não por reserva de mercado, mas sim pelo fato do advogado ser aquele indivíduo que, além de ter capacidade postulatória, é o cara que tem toda a qualificação, todo o trabalho, toda a possibilidade de defender os interesses do seu cliente. Uma observação interessante é que, se você não puder ir na audiência, você pode constituir um representante por meio de procuração específica com poderes para transigir e negociar. Ah, Rafael, eu não posso hoje não porque eu estou viajando. Beleza, nomeie uma outra pessoa para estar com você nessa audiência. Agora, gente, é muito importante, mais uma vez, nós entendemos o alcance dessa mediação e dessa conciliação. Primeiramente, é preciso entender que ambas são métodos alternativos de resolução dos conflitos. Por elas, busca-se exatamente o que é a solução da lide. Agora, cuidado, o artigo 165 do Código de Processo Civil, tá certo? Ela traz para a gente algumas diferenciações do que seja um mediador, melhor dizendo, uma mediação de uma conciliação. A mediação, ela manifesta-se, pessoal, de modo a facilitar que as partes construam a solução juntas. Aqui se dá uma atuação, preferencialmente, quando há comprovação de vínculo anterior. Já a conciliação, ela trabalha de forma mais ativa, ou seja, em conflitos pontuais, razão pela qual sugere-se os possíveis arranjos nos quais as partes podem se ater para pôr fim à lide. A mediação, tá certo? A gente tem que buscar uma construção justa. A conciliação, ela vai ter uma forma mais contundente de ser realizada, como acabei de falar para vocês. Eu vou pegar aqui uma definição interessante da mediação, que é o seguinte, olha lá. A mediação visa recuperar o diálogo entre as partes. Por isso que as partes decidem. Já a conciliação é quando há um evidente problema,
quando esse problema é em razão do conflito e não é nada a ver com falta de comunicado entre as partes. Ou seja, diferentemente da mediação, aqui o conciliador pode sugerir uma solução. Isso, a mediação busca o quê? A resolução do problema pelas partes em conjunto. Pressupõe-se muitas vezes um vínculo anterior. Já a conciliação não. A conciliação é quando há uma identificação evidente de problema, de litígio, de demanda. Razão pela qual, nesse caso, será o conciliador e não o mediador. Repito, o mediador media, ele deixa as partes resolverem o problema, ele não dá nem a opinião dele. Já o conciliador dá o seu pitaco nessa questão que a gente acabou de falar para vocês aqui agora. Ainda nesse contexto, eu chamo a atenção para vocês que toda audiência será reduzida a termo. O que significa isso? Terminou a audiência, faz uma ata de audiência e essa ata de audiência vai demonstrar os principais acontecimentos daquela audiência. Lembrando que uma decisão judicial, aliás, um acordo, uma mediação ou uma conciliação com os devidos requisitos previstos em lei e homologados pelo juiz, tem o que a gente chama de força, digamos que, de título executivo judicial. Perfeito, pessoal? Pois bem, então, pelo que nós tínhamos hoje, é isso. Voltamos na próxima aula com a figura da contestação. Tá bom? Um grande abraço a todos e boa noite. Bom dia. Tchau, tchau.